Diário de leitura número 23, capítulo 107 a 125. Eu sei, errei, fui moleca, li um monte, esse diário vai ficar gigante. Mas bora lá, né? Não vai ficar tão grande assim, não. Olha só, a gente começou aqui a parte 5, né? Do 9º livro de Outlander, de Diana Gabaldon. E essa parte 5, ela tem o nome O Voo de Volta para Casa. E esses primeiros capítulos dessa parte 5 conta a questão da revolução ali, legalista e rebelde lá na Cordilheira dos Frasers. Então a gente vê, começando o capítulo, né? Começando o capítulo 107, a questão de que o pai da Agnes vai lá avisar o Jaime que o Capitão Cunningham tá tramando contra ele, tá querendo capturar ele, pra entregar ele lá pra galera lá dos britânicos, pra poder ter o seu X de glória, né? Falar, olha, eu capturei o Capitão James Fraser aqui, ó, que é rebelde, que é da Cordilheira dos Frasers, que tinha renunciado à patente dele, que não sei o quê. E eu achei até interessante, né, o pai da Agnes chegar lá pra poder falar isso pra ele, pra avisar. Porque o pai da Agnes se sente grato, né, em relação a Claire e ao Jaime ali, porque eles salvaram os filhos dele e a esposa dele. Embora ele tenha posto a Agnes pra fora e tudo mais, né, achei que ficou amarradinho, gostei. E aí, quando ele conta isso, o Jaime começa a se organizar, né, pra poder tentar ter algum tipo de vantagem em relação a isso, porque isso vai acontecer na semana seguinte. Quando isso acontece, assim, começou a envolver muitos nomes de muitos homens ali E assim, eu acho complicado ficar acompanhando, saber exatamente quem que é quem. Então eu confesso pra vocês que eu vou lendo esses nomes desses personagens terciários. E assim, pra mim é tudo a mesma pessoa e vida que segue, né? Mas aí o que acontece? Lá no dia o negócio acontece no dia da loja, né? Lá na casa de encontros, e o Jaime ele vai pra lá, a Claire fica assim, preocupada e tudo mais. E aí, a Elspeth, ela chega lá na casa da Claire no dia da loja, porque ela também tá preocupada. E querendo ou não, as duas, elas têm, assim, uma certa amizade. E, assim, elas conversam a respeito e tudo mais. Elas já tinham conversado naquilo, assim, espero que não chegue o ponto de que o meu marido tenha que matar o seu filho e vice-versa. Mas aí, elas chegam até a trocar, assim, alguns espinhos, sabe? Do tipo assim, o Cunningham falou que não vai matar o James se ele não precisar. Só se ele precisar, né? E a Claire, não, o Jaime também, ele só vai matar o Cunningham se ele precisar, né? E aí acontece que tem todo o rolê lá na loja, o pessoal tenta atacar o Jaime, então assim, o Jaime se vê numa posição de senhor das terras ali e vê os seus colonos traindo ele. E no fim das contas o Jaime chega em casa, sangrando, junto com o Capitão Cunningham. E acontece que o Jaime tá bem, assim, ele levou um corte ali, mas alguém atirou no Cunningham pelas costas, e essa bala se alojou ali na coluna, e o Cunningham fica sem andar, fica paraplégico. E a Claire salva ele, a Elspeth tá lá, e que não sei o que, e aí o Jaime também tem os seus cuidados ali, as meninas ajudam, tudo tá rolando. E aí o Jaime já tem ali a lista de quem é as pessoas que traíram ele, pra poder botar essa galera pra fora da cordilheira, né? Porque, poxa, você é meu colono, você me traiu, vou te manter aqui, você continuando alugando as minhas terras e tudo mais, estando aqui debaixo do meu nariz, você me traiu. Não, eu vou botar essa galera pra cascar. E aí acontece um rolezinho aí entre a Agnes e dois dos homens do Cunningham, porque a Agnes namorou 2 dos homens do Cunningham. Um deles tá lá com eles, e o segundo deles provavelmente tá perdido, né? Lá, que teve um deslizamento de terra lá e tal, que foi até bom pro Jaime, eu acho que ajudou, no caso, pro Jaime se sair bem e tudo mais. E aí a Agnes namorou esses 2 rapazes, ela tá grávida e não sabe de quem que é quem. E esses 2 rapazes simplesmente, assim, né, o que tá indo procurar o outro falou, não, deixa eu ir lá procurar o meu amigo. Na verdade, pelo que eu entendi, ele tá querendo ir lá pra poder matar esse amigo dele, porque ele sabe disso, que a Agnes tá grávida de um dos 2 e não gostou. E aí tem todo um rolezinho em relação a isso, que eu fui lendo e falei, mas o que isso aqui tá fazendo aqui, gente? Antes de eu terminar esse rolezinho, vamos falar da Elspeth, quando ela tá ali com o Capitão Cunningham. Deixa eu ver qual capítulo que isso acontece. Vocês lembram lá, né, que o Capitão Cunningham tinha falado daquela primeira pregação dele, falando que ele só ia morrer daqui 5 anos e que não sei o que, o dia que ele visse o filho dele, e que o filho dele que contou isso pra ele, e tinha todo um trem bem doidão assim, né? E os Pets já tinham conversado com a Claire sobre isso, no contexto de que, olha, o meu filho, ele vai fazer tudo o que ele quiser, porque ele não acredita que ele vai morrer agora. Como ele acredita que ele vai morrer só daqui a alguns anos, ele vai tomar todos os riscos que ele puder pra poder agir conforme o que ele quer.
E aí, nisso dele tomar todos esses riscos, né? Quando ele chega lá e eles veem que tá paraplégico, não sei o quê, que ele não morreu. Aí o Spett ainda fala, né? Não, isso que é do filho dele, né? Que aconteceu, esse treino do meu neto, que deu essa profecia, né? Foi 2 anos atrás. E ainda faltam 5 anos, né? Pra ele morrer e tudo mais. Então, assim, eles chegam à conclusão que vai viver ali ainda 5 anos paraplégico dessa forma. Se eu me entendi bem, né? Todo esse rolê. Se por acaso... De novo, gente, aqui é colaborativo. Se eu tiver perdido, piscado, dormido no meio de algum capítulo aqui, vocês comentam aí embaixo. E aí, tá, a Claire vai lá pra poder resolver esse negócio de ir buscar o amigo do outro cara lá. Por que que ela vai? Porque chega lá, se o cara estiver machucado, a Claire que vai ajudar. E o Jamie não poderia ir, porque o Jamie está machucado. E o Jamie precisa estar ali junto com os outros homens lá pra poder ajudar a cuidar da cordilheira e tudo mais. E aí a Claire vai. Quando chega lá, eles encontram a pessoa lá no meio do deslizamento. Aí ela tá tentando ajudar. E o cara chega e fala que... Não, você não vai ajudar não, né? É onde eu falei que deu esse rolezinho de confronto entre os dois. Por conta da Agnes, né? E aí acontece que de repente ela vê uma pessoa lá e pra ajudar ela, né? Que é um Sherlock ainda, gente. Quem que é? É o Sachin. O Sachin chegou lá e ela vê o Ian. E aí, quando começou todo esse rolê lá do Jamie com o Cunningham, o Jamie até ficou pensando assim, seria diferente se o Roger Mack estivesse aqui, se o Ian estivesse aqui, se as crianças estivessem aqui, o Germain e o Jamie, pra sair correndo e pedir ajuda, né? E aí eles chegam, a Jenny, o Ian e a Rachel, e todas as mulheres. E o Ian e o Sachin ajudam a Claire ali naquele contexto de salvar o homem e tudo mais e voltar pra lá. E aí é bonitinho ver eles se reencontrando, mas assim, chegaram já. Até porque isso tá acontecendo, eu esqueci de falar, né? Tudo tá acontecendo ali em abril. Porque naquele capítulo anterior, no último lá, no 106, né? Até que eu escrevi errado lá no diário de leitura e falei que ia até o 5, mas vai até o 106. O 106, que o Jamie fica lá remoendo, pensando no Murtai, que não sei o que, a vantagem do terreno, né? Aquilo lá é em abril. E isso aqui que tá acontecendo é em março, tipo assim, uns dias antes, ainda até o 120 quantos que eu li, gente? Esqueci. 125. Até o 125 ainda não chegou nessa data específica daquele pensamento dele lá no capítulo 106. Então acontece tudo isso, o Ian e as mulheres dele chega lá, a Claire vê o filho dele, ele fala que, aquele ali é o meu filho mais velho, né, o Totis. Eles contam pra Claire do Sachin, que o Sachin tá bem interessado na Jenny. E conta também do nome do Og e tudo mais. Então a gente vê eles chegando. E é bonitinho ver eles chegando e pensar que o Sachin está lá. E eles voltam todo mundo lá pra Cordilheira e tudo mais. E enquanto eles estão lá, tem toda a integração da Sylvia com as meninas dela e tudo mais, junto ali com a Fanny e todo mundo ali, não sei o quê. E aí o Jamie recebe uma carta lá que meio que fala que, tá tudo certo aqui em relação à guerra. Eu capturei quem ali que tava junto com o Capitão Cunningham. E assim, querendo dizer que a Cordilheira tava salva. Então o Jamie fica assim, contente de saber, olha, agora tá salva, né? Tinha acabado, a Cordilheira por enquanto tava segura, o Ian, Rachel, a Jenny tinha voltado. E assim, tem algumas pontas soltas pra poder amarrar, mas assim, tá tudo bem entre eles. A Sylvia tem um encontro com o Jamie, né? Ela chega lá e tudo mais, agradece, então é bonitinho ver. Embora eu pensei que assim, essa adição da Sylvia, né, não fosse tão interessante, foi legal os capítulos dela e do marido dela, enquanto o Ian foi lá pra poder checar como é que tava a Emily. Eu achei legal aqui na hora que ela se encontra com o Jamie, porque ela falou, né, tipo assim, o Jamie fala pra ela que ela cuidou dele sem perguntar nada sobre ele e tudo mais, e ajudou ele, e ele ia fazer a mesma coisa por ela, né, então, tipo, ela podia ficar lá na Cordilheira, ele ia cuidar dela, e ninguém precisava saber do passado dela, e assim, sabe, então eu gostei de ver isso, e ela gostou de saber que tem reunião lá, que a Rachel faz e tudo mais. E aí a gente vê um capítulo interessante do Sachin, porque vocês lembram, né, que o William tinha contado pro Brent lá sobre a Claire ser uma viajante do tempo. E aí, o Sachin, ele vai conversar com a Claire. E eles dão uma caminhada e tudo mais. E ele mostra uns cogumelos pra Claire e tal. E aí, o Sachin conversa com a Claire falando que, o Tyon Denega lá, o Brent, ele falou que você tinha viajado no tempo e caminhado com um fantasma Mohawk. Vocês lembram lá, né? Eu acho, não sei se era o livro 4 ou o livro 5, acho que foi o livro 4. Quando ele chega na América, que tem até bem representado na série, que tem aquela chuva, no livro Jamie mata um urso, né, nessa chuva.
E aí a Claire encontra aquele crânio, e aí ela encontra as anotações, aí aquele crânio tem uma obturação, né, de prata. E ela vai e conta tudo isso pro Tyandarega. Pro Sachin. E aí o Sachin conta sobre ele também, né? Que ele teve aquele momento ali de vidência, né? Falando ali do marido da Jenny e tudo mais. E ele conta pra Claire, assim, que ele tem esse quê de místico dele, porque ele quase morreu. Na verdade, ele fala que ele morreu, mas aí depois ele meio que ressuscitou. E aí ele tem esse sexto sentido, digamos assim. E aí ela conta tudo pra ele, sobre esse crânio, que é o crânio do dente de lontra, sobre o diário, sobre da Opala, que tava ali com ele pra poder ter uma passagem de volta boa, né? E aí eles têm toda essa conversa. E aí ele fala que ele vê, né, os espíritos com as pessoas. E ele fala pra ela, né, a senhora às vezes tem perto de si uma criança pequena, mas ela é muito tênue. O único outro que eu já vi com a senhora mais de uma vez é um homem. Ele usa óculos e um chapéu esquisito, de aba curta. Acho que ele deve ser de seu lugar, do outro lado das pedras, porque eu nunca vi nada assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, gente. Quem que é isso que ele vê junto ali com a Claire, né? Quem que é esse fantasma que ele tá vendo ali? Uma criança pequena, mas ela é muito tênue. Eu fiquei pensando se não seria a Fate, a primeira filha da Claire. Ou o quê? E o segundo, e o homem de óculos, de chapéu engraçado, é claro que é o Randall, né? O marido dela, o Frank. O ex-marido dela, né? O Frank. E aí o Sachin, ele fala que é estranho que esse homem, muitas vezes, segue o marido dela também, segue o Jamie também. Então a gente tem essa informação, assim, que o espírito do Frank tá ali cuidando. Cuidando, por que eu digo cuidando? Porque a Claire mesmo pensa sobre isso. Porque vocês lembram que naquela crise de ciúme do Jamie, que o Jamie até falou, né, que tipo, o Frank tá brincando com a minha cara e assim, não gosta de mim e quer me prejudicar com esse livro. E aí a Claire pensa sobre isso, né? Ela até pega o livro lá pensando sobre isso, né? Tá lá no escritório dela, abre uma página aleatória e tal. E ela chega à conclusão de que assim, não é de mal, né? O Frank tá ali pra ajudar. E aí a gente tem informação, minha gente, assim, bem como quem não quer nada, de que a Bri contou pra Claire sobre a carta do Frank. Tava até conversando com vocês nos comentários sobre isso, que tipo, nossa, por que a Bri não contou sobre essa carta do Frank? Que o Frank falava pra ela ir pro passado, né? Pra que lá ia ficar mais segura. E aí ela, do nada, aqui no meio do capítulo, conta sobre isso, falando que a Claire falou, não, a Bri falou comigo dessa carta perturbadora em vários níveis, né, mas que ecoava o presente momento, bem no futuro, de minha mente, era o seu último parágrafo, né, e o último parágrafo da carta, tipo, ela lembra o parágrafo da carta, gente. Aí o parágrafo fala assim, né, a Claire me contou que o Fraser a manda de volta sabendo que eu as protegeria, que é quando a Claire volta grávida da Brianna, né. Ela achava que ele tinha morrido logo em seguida, lá em Culloden, não morreu, procurei por ele e o encontrei. E tal qual ele fez, pode ser que eu a mande de volta sabendo que irá protegê-la com a própria vida. E aí, a Claire vai e pensa, né? Pela primeira vez me ocorreu que se Jamie tivesse razão e Frank estivesse tentando lhe dizer alguma coisa, talvez não fosse uma ameaça, e sim um alerta. E por que eu tô revoltada? Porque a gente tem essa informação dessa conversa sobre essa carta, assim, do nada, como se não fosse nada. E eu gostaria de ler um capítulo ali, ó, com todas as letras, a Brianna falando, mãe, olha essa carta aqui. Mãe, papai me deixou um recado aqui, eu achei esquisito. E aí eu voltei, e aí eu confiei nele. Mãe, o que a senhora acha disso? Vocês não concordam comigo que faltou isso, que faltou essa comunicação? Essa comunicação com nós leitores, né? Porque aparentemente essa comunicação aconteceu ali na família e nós não ficamos sabendo. Eu me senti traída, sabe? Nossa, é o mesmo sentimento, bem parecido quando eu li lá, que falou que a Brianna tomou chá com o Lord John e ninguém contou pra nós. Eu olhei isso aqui e falei assim, mas ela conversou com a mãe dela sobre isso e ninguém contou pra nós? Não, eu não tô lendo esse calhamaço de 1000 páginas pra não ter essas conversas importantes, não, gente. E aí a gente vai pro capítulo lá na savana, em que o William chega e ele conversa primeiro com a Amaranthus, pra poder falar, né, de todo o rolê, que ele encontrou bem e tudo mais. E o William, ele confronta ela, né, ele fala, né, como você já sabia, né, e tal, não sei o que, ela até tenta disfarçar, mas aí ela acaba contando pra ele, né, que, realmente, não, eu não pude impedi-lo, você sabe como são esses seus Greys, né, e tudo mais. E ela tenta ali meio que se justificar, o William, eu achei que ele ia ficar bravo com ela, sabe, mas ele não ficou assim bravo com ela, não.
E aí o Lord John chega e eles contam pro Lord John. E aí a Amaranthus até... O William, ele tenta falar pra Amaranthus que ela não precisa falar que ela sabia. Mas a Amaranthus não consegue e ela conta pro Lord John. Eles tomam ali conhaque, whisky? Acho que é conhaque. Enquanto isso, e ela conta tudo, que não sei o quê. E aí o William até chega à conclusão, você ainda o ama, né? E aí o Lord John, né? Ai, desculpa, gente, confundi. Primeiro ele conversa só com a Amaranthus, né? Até o Lord John chegar. E aí nessa conversa com a Amaranthus, né? Ele tenta falar pra ela, você não precisa contar pra mais ninguém. E aí ele chega à conclusão de que ela ama ele ainda. Ama o Ben ainda. E ele acha que ele fica chateado, com certeza ele fica chateado, assim. E aí o Lord John chega. E aí, nisso do Lord John chega, né? Eles conversam a respeito disso tudo. A Amaranthus conta tudo pro Lord John ali. E aí o William fica feliz do Lord John tá lá, porque o que quer que estivesse prestes a acontecer, papai ajudaria a administrar, e isso era um alívio imenso. Amaranthus também parecia pensar assim, pois pousou seu cálice com um leve tlim e, endireitando as costas, encarou em cheio o Lord John. E contou tudo pro Lord John. Eu achei a Amaranthus corajosa, muito corajosa. Sabe, eu falei pra vocês que eu não gostei dela no início, eu falei, vocês tem coisa aí, essa mulher não é boa, essa mulher é traiçoeira. Mas eu gostei dessa atitude dela, de chegar e contar tudo pro Lord John. E aí, ela explica, né, toda a situação que a gente já conversou aqui a respeito de que, ela concordou com tudo aquilo e tudo mais, porque assim, pra cuidar dela e do Trevor, sabe? E ela ainda, no fim das contas, até fala isso, né, com todas as letras ali pro Lord John. Pergunta pra ele, o senhor já passou fome um dia sequer na vida, milord? Eu já, e ficaria muito feliz em virar prostituta para evitar que isso acontecesse com meu filho. Então, toda essa situação da Amaranthus é puramente cuidado com o filho dela. Porque ela tá ali disposta, né? Se fosse precisar virar prostituta, ela ia virar. Mas assim, se o Trevor é herdeiro do Hal, por que não tentar organizar toda essa situação pro menino ficar bem? Então, assim, ela mentiria e esconderia isso quantas vezes fosse preciso para poder estar ali. Mas mesmo assim, ela contou pro Lord John. E aí nós temos um capítulo da Brianna terminando os quadros dela lá, e vai lá o Cinnamon e o William pra poder ver esses quadros. E, gente, eu li esse capítulo e esse foi um dos capítulos que eu pensei, mas pra que todas essas informações aqui? Cadê o próximo, sabe? Eu acho que eu tô muito agoniada, querendo. Eu tô assim com ânsia pela parte boa da história e eu tô ficando incomodada com detalhezinhos. Como, por exemplo, começou aqui a falar sobre o quadro e tal, né? O quadro do Cinnamon. O Cinnamon quer mandar esse quadro pro pai dele. Então, eles vêm aí, explicam como ela fez o quadro e tal, né? Todos os dons artísticos dela. E aí, ela vai e mostra depois o quadro do cara morto que ela pintou, né? E tudo mais. E aí, quando começou a mostrar os outros quadros, eu pensei, ela vai mostrar o quadro da Jane pro William. E eles vão ter uma conversa aí sobre a Jane a mais, né? Isso aí vai ser bom de ler. Vai ser muito bom de ler isso daí, né? Só porque o William fala, não, depois eu vejo. Não quero ver agora, não. E, na verdade, eu quero conversar com você sobre a Amaranthus. Você conheceu ela, né? Aí eu pensei, tudo bem, não vamos conversar sobre o quadro. Teve toda essa conversa aqui sobre pintura, sobre quadros. Não vamos conversar sobre o quadro da Jane, mas vamos conversar sobre a Amaranthus. Que bom, ufa, né? Pelo menos isso. E aí, no capítulo 120, o William conta tudo pra Brianna, né? Ele conta todo o rolê do Dot, do bebê, do Denzel, do general Rafael Blacker, né? Que é o primo dele, o Ben. Os relatos da Amaranthus sobre o marido. E a Brianna conversa com ele. E foi, assim, bom ver essa conversa, né? Tipo, não deve ter sido fácil. Ela fala pra ele. E aí o William conta que, assim, não foi fácil e, assim, eu fui um covarde. Eu não consegui contar pro tio Hal. Na verdade, eu contei pro papai e deixei o trabalho sujo pra ele. E aí a Brianna conversa com ele, fala, não, você não é covarde e tal, né, mas assim, de todo jeito, o tio Hal, ele vai querer ouvir de você os detalhes, então você vai contar pra ele, porque o Lord John, ele conhece o tio Hal, então assim, ele sabe como contar isso, assim, sem causar muitos danos, sem assustar o Hal e tudo mais, eles são irmãos, então assim, ele fez o certo, né. E eles conversam ali sobre Amaranthus, toda essa questão do Trevor ser herdeiro do Hal e tal, né. E aí a Brianna até sugere um divórcio, né, entre a Amaranthus e o Ben, que parecia mais limpo, né, ela poderia se casar outra vez, né, e tal, assim, acho que ela tá insinuando ali toda essa questão dos sentimentos do William. E aí ela começa a comparar sobre
o pigarro que o William faz assim na garganta, que é bem escocês, que é parecido com o pai dela, né? Com o pai deles, né? E aí eles conversam sobre o quadro da Jane. Um pouquinho só, mas eles conversam. Porque a Brianna quer saber se a luz do quadro foi feita de dia ou se foi de noite, né? Considerando que tava ali num estabelecimento de um bordel. E o William fala, teria sido à noite, né? Um fogo aceso na lareira, né? Pelo menos tinha um fogo lá, a única vez que eu estive lá e tudo mais. Ele fala sobre isso. E aí a Brianna fala, né? Você a recorda muito bem, né? Você já desenhou ou pintou? E aí ela conversa sobre dons artísticos, porque assim... Porque a avó deles pintava. E aí a Brianna herdou isso. E ela falou, talvez você herdou também, né? Afinal de contas, é de lá que a gente herdou o nosso nariz. E aí eles não falam mais nada. E eu fiquei com ânsia de... Ai, queria mais, conversa mais, me conta mais. Capítulo 121, a gente volta pra Cordilheira dos Frasers. E aí acontece que o James tinha falado lá que ia expulsar os colonos, né? Ele fez uma carta, né? Nos capítulos passados tem essa carta falando, né? Ó, vocês somem da minha terra, vaza daqui. E aí acontece que as mulheres vão lá pedir misericórdia pra ele. Elas se juntam às esposas, né? Porque tem esposas e filhas que não tem nada a ver com a história, que às vezes nem concordava com a opinião do marido. E aí o Jaime organiza pra poder ter um contrato de locação, né? Ali de de locação das terras, né, com as mulheres, de forma com que, assim, ele tá negociando com elas, e aí os maridos, assim, não tem poder nenhum sobre a situação, e é com elas, né. E, além disso, chega a Elspeth lá, querendo a Agnes. Porque, assim, ela tá grávida, né, de um dos dois rapazes, e esses dois rapazes tá sob os cuidados dela, e ela vai lá pedir a mão dela pra lá, né? E o Jaime fica assim, não, mas se a senhora estiver pedindo em casamento, que eu imagino ser o caso, qual dos tenentes, né, a senhora tinha em mente sobre isso? E o que a Agnes tem a dizer sobre o assunto, né? E a Elspeth fala, no momento dá no mesmo, né? Não dá, a menina não se decidiu, não dá pra saber e tal, né? Aí a Elspeth fala que ela quer a Agnes, né? Não é pros rapazes, mas assim, que pra ela se responsabilizar por aquilo e ter a ajuda da Agnes também, e tudo mais, e todos os detalhes. E, sim, que o Gilbert e Oliver, o nome dos rapazes, vai acompanhar elas, e elas vão se mudar dali, né, porque, afinal de contas, né, e eles vão procurar, né, lá o pessoal da marinha. E ela fala, né, que eu reconheço que o meu desejo de levá-la não é só pensando no melhor para a moça, eu preciso dela. E assim, ela precisa para cuidar de tudo aquilo, cuidar do filho dela, as exigências do filho, as exigências dela própria, né? Então ela precisaria de mais uma mulher ali para ajudar tudo aquilo. E aí a Claire até entra na conversa, né? E fala, né, que tipo, ó, tá, mas você precisa segurar a educação da Agnes. Ela fala que ela tem que saber aritmética suficiente para poder administrar um dinheiro e deveria ter um pouco de dinheiro para administrar, dinheiro dela, né? E aí os pets concordam, né? Falar, meu filho lhe dará uma renda modesta, independentemente do marido. Quem quer que venha a ser, né? Eu a mesma cuidarei de sua educação. E aí eles concordam com isso e falam, ok, vou conversar com a Agnes agora. Então, aparentemente, a Agnes vai sair de cena da história, né? Vai seguir junto com a Elspeth e o Capitão Cunningham e esses dois caras lá. E a gente não vai ver mais a Agnes. Mas assim, achei que foi boa a passagem dela, sabe? Na história. Em relação ao pai dela, a mãe dela, aos irmãos dela que a Claire salvou ali. E em relação a isso, a Claire salvar, eu achei que nesse rolê todo ali, quando o James estava machucado, ela cuidando do Capitão Cunningham, eu achei que ela ia atuar de novo ali com a luz azul. Nossa, eu tava lendo e esperando isso acontecer, mas não aconteceu. Mas assim, ainda temos 20% do livro, né? Então, imagino que ainda aconteça de novo nesse livro. Não é possível, gente. Não é possível que não vai acontecer de novo. E aí, o Jaime começa a treinar, né? A sua galera ali da milícia e tudo mais, né? Tá ali o pessoal na cordilheira, eles estão todos se organizando. O pessoal fica lá na casa dele e tal, né? A Sylvia fica lá no terceiro andar. Tem toda a conversa e tudo mais. E aí eles estão lá treinando, né? E aí, de repente, treinando assim, né? Os homens estão lá com as pistolas, os cavalos e tal, né? E aí as mulheres tudo observando. E aí chega uma carroça. E até na hora que chega essa carroça, o pessoal assim se desespera, né? E tal, né? E nossa, né? O que tá acontecendo ali? Quem que é esse? E aí acontece que a Brianna chega, gente. A Brianna, o Roger e os filhos dela. E quando
eles estão chegando ali na carroça, né? O Roger até fala, né? Não atirem, né? Somos nós nos rendemos. E aí a gente vê eles chegar. E aí o Jaime fica contente de falar obrigada a Deus pelo retorno de segurança dos nossos viajantes, né? Pela orientação e bênção do nosso novo ministro da palavra e sacramento. Então, assim, o Roger... Ainda falta um pedacinho ali pra ele ser ordenado de verdade no verão, mas, assim, todo mundo já considera isso. A Mandy se junta ali com as meninas, a Patience, a Prudence e a Chastity, que ela fica super empolgadinha, porque a Chastity, ela é menorzinha do que a Mandy, mais um bebê, né? Assim, se não me engano, ela tem 2 anos, e a Mandy... Eu acho que a Mandy já tem 4 aqui nesse momento, então tá fazendo 4. E a vida segue bonitinha, né? E tal, assim, todo mundo contente de ter chegado. E aí, no capítulo seguinte, a gente tem um ótimo capítulo, um lindo capítulo da Brianna conversando com a mãe dela, né? E a Brianna fala, nossa, não acredito que eu tô em casa, né, e tal. E a Claire quer ver o coração dela. E aí a Brianna conversa com ela, fala um pouco ali sobre o Lord John, que mandou um abraço, né. E aí só que falou isso de um jeito muito mais cordial. O Hal mandou um recadinho pra ela, pra Claire também, né. E a Brianna, ela fica pensando assim, o que tem de errado com esses dois, com o meu pai e o Lord John? Porque eles não contou pro William que eu ia pra lá, e não contaram pra mim que o William ia estar lá. E a gente se encontrou lá e, nossa, por que não contou, né? Foi bom, a gente conversou e tudo mais. E a Claire vai e fala, né? Por timidez, né? Os dois têm certa delicadeza, embora se possa pensar que não queriam impor nem a você nem ao William uma carga de expectativa. Então, a intenção deles foi boa, né? Mas como que o William tá, né? E aí a Brianna conversa com ela, né? Explicando toda a situação. E aí elas vão conversando, né? Então, no fim das contas, eu achei que foi interessante, foi bom. Toda essa ida da Brianna lá, conversar com o William. Eu acho que o William gostou de estar junto da Brianna. Mas eu queria ter visto mais. Queria ter visto mais conversas. Não sei, né? Eu tô com muita sede. Eu tô com muita sede ao pote. Mas eu acho que foi bom e realmente foi interessante, assim. Um não ter contado pro outro. E ela ter encontrado ele lá meio que de surpresa, né? E aí elas continuam conversam sobre a arritmia da Brianna. A Claire tá avaliando, né, o coração dela ali, pra ver como é que tá, né, não sei o que. Enquanto ela tá ouvindo, né, ela escuta uma segunda batida de coração na barriga da Brianna. Um tatum bem mais rápido. E a Brianna está grávida, minha gente. E a Claire, foi muito bonitinho esse momento. A Claire ouvindo ali o coração na barriga da Brianna, né, e a Brianna, mamãe, o que foi, né? E aí a Claire fala, bem-vindo ao lar. Consegui dizer ao mais novo morador da Cordilheira. E então comecei a chorar. Eu achei que foi bonito. Eu gostei, assim... Tem umas partes que toca muito, sabe? É bonitinho de ver. E você fica assim, ai, que fofo, ai, que bom que eu tô lendo. Ai, que bom que eu tô enfrentando esse livro com esse calhamaço desse tamanho. Então, teremos mais um morador. Jem e Mandy terão um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Vamos ver se esse menino... Será que esse menino nasce nesse livro ainda ou vai nascer no próximo? Ai. Aí a Claire vê o recado que o Hal mandou pra ela, né? O Hal, ele pede uma recomendação de uma preparação de ervas de caráter letal, né? Que é pra envenenar ratos, né? E aí a Claire responde pra ele, né? Ela escreve um recadinho ali falando... E aí ela vai e coloca, né? Caro Hal, né? Folha de dedaleira, faça um chá bem forte. E ela responde lá, sua ex-cunhada Claire. E aí ela vai e fala, né? Não é um jeito bom de morrer, mesmo para um rato. Um tiro é mais eficiente. Aí o Jaime, ele lê isso. Eu achei que o Jaime ia se encrencar dela escrever lá sua ex-cunhada, né? Assinar dessa forma. Aparentemente o Jaime não falou nada, né? Pelo menos por enquanto, né? Não falou nada. Capítulo 124, a gente tem uma carta do pai do Cinnamon, que o John Cinnamon, ele falou que queria entrar em contato com o pai dele, né? E ele pediu a Brianna pra fazer o retrato dele e mandou esse retrato pro pai dele. E o pai dele recebeu e respondeu. E aparentemente o pai dele gostou, pede desculpa e tal, que não sei o quê. E convida ele pra ir lá. E o Cinnamon vai, e aí a gente vê uma despedida do Cinnamon com o William. E tudo bem, foi boa essa passagem do Cinnamon na história. Eu fiquei meio assim no início, mas eu achei que foi bom para o desenvolvimento do personagem do William. Toda a conversa que eles tiveram, toda aquela parte do Cinnamon achar que o Lord John era pai dele, eu acho que agregou bastante. Eu gostei desse personagem secundário.
aqui. E foi bom que assim, ele entrou e saiu. Eu acho que o bom é isso, quando os personagens eles entram e saem no mesmo livro de preferência, sabe? Não ficar deixando pros próximos livros. E a gente vê essa despedida entre eles e o William até fala, e agora? Com quem eu vou conversar? Que era o amigo que ele tinha, né? Capítulo 125, último capítulo desse diário, já tá cancrando, né? Uma mulher do segundo tipo. Acontece que a Amarantos, ela tá triste, ela tá retraída depois de tudo isso, embora assim não seja algo de conhecimento comum que o marido dela virou um traidor, né? Virou um vira-casaca. Mas ela sabe disso e ela tá ali, sabe? O Lord John falou, a Amarantos ela precisa de companhia, né? Aí o Williams, ele se mudou ali pra casa do Lord John agora, que ele tá sem o Cinnamon, né? E aí ele fala, né, ela não aceita nenhum convite e só sai de vez em quando pra ir às lojas, né? E ela tá mesmo desanimada e tal, né? Então eles conversam sobre ela, sobre isso, sobre companhia pra ela. O William sugere que, tipo, ela tinha que encontrar um grupo de mulheres, né? Pra fazer costura, ou conversar e que não sei o que, né? E o Lord John falar que tem 2 tipos de mulheres, né? Aquelas que preferem a companhia de mulheres e as que preferem a companhia de homens. E a Amarantos não é o primeiro tipo. E eles conversam sobre isso, que a Amarantos, assim, ela é uma jovem bonita, que chama a atenção, né? E aí o... pergunta, né? O que ela faria se uma dessas brilhantes e jovens faíscas, né? Que ela desperta por aí, pegasse fogo e pedisse a mão dela? O que ela teria feito se isso tivesse acontecido sem que soubéssemos a verdade? Lord John pergunta, né? E o William responde, né? Só Deus sabe, né? Mas não aconteceu. Então, assim, acho que o Lord John, ele tem noção dessa faísca entre o William e Amarantos. O William, acho que ele aproveita pra poder falar que, ó, aconteceu nada, tá tudo bem, né, e tal. E é onde ele sugere que ela poderia ir a almoços, ou chás, ou reunião de costura, né? Coisa de só mulher. E aí o William fala, né, o senhor tá preocupado que ela esteja se sentindo só, mesmo sabendo de tudo. Bem, a situação não é culpa dela, né? E aí ele tava lá, e com comida, roupa passada e tudo mais. Ele via a Amarantos ali, meio triste. E aí ele tava ali pensando, né, vou me incumbir de trazê-la de volta ao convívio social, né? E ao longo desse processo vou descobrir algumas facetas do próprio temperamento que tinha deixado de lado no último ano, né? E começou a sonhar à noite com a Inglaterra, né? Então, assim, depois do jantar eles jogavam xadrez, dama e tudo mais, ele com o tio Hal, né? E todos os homens sorriam a ver o Amaranto se animar com essa disputa desses jogos e tudo mais. Só que, assim, a vida tava passando ali entre eles e tal, e ele tinha a sensação de que tava matando tempo. E ele não tava muito satisfeito com isso. Ainda mais com todo o rolê da guerra acontecendo, né? E aí eles conversam a respeito sobre o desencadear ali da revolução e tudo mais, e o Lord John até fala ali de uma situação hipotética e fala, né, você consideraria aceitar um cargo se isso acontecesse? E o William, ele tem um impulso de responder que sim, e ele começa a pensar sobre isso, né, a relação futuro dele, a referência a um cargo no exército, né, tinha feito assim uma esperança no rosto dele, e ele respirou fundo, falou, não sei, vou pensar no assunto. E aí o Amaranto, aí o William depois ele convence a Amaranto a dar uma voltinha com ele, né? Aproveitar o ar da manhã e tal, né? E eles caminham e tudo mais. Vão ali perto do porto e eles conversam um pouquinho. E o William fala, você podia pedir o divórcio, né? Lá, poderia, né? Quase com certeza, né? Eu pensei sobre isso. O William fala, você poderia pedir o divórcio. Aí o William fala, poderia sim, bem, quase com certeza, né? E ele andou pensando... Ele falou pra ela, né, que ele precisa voltar pra Inglaterra em breve pra resolver algumas coisas e que ela poderia viajar com ele, sob proteção dele, né? E aí ela fica meio assim, né, mais calma e ele continua, né? Era exatamente isso que eu tava me referindo. E ela fala, né, responde. Era exatamente isso que eu estava me referindo, William. Acha que eu já não pensei em divórcio? Considera-me descaberada. Gente, tem umas palavras aqui que parece que não sai. Considera-me descerebrada, sem cérebro, né? Descerebrada a esse ponto. E eles conversam a respeito disso, né? E ela fala de toda a implicação que isso aconteceria com o Ben, com o tio dele, né? Com o filho dela e tudo mais, o regimento. Aí o William fala, não, entendi, segura a mão dela, com cuidado, né? E aí, no que ele pega na mão dela, ele fica com medo dela, né? Assim, se retrair ou dar um tapa nele até, né? E ele fala, eu não sugeri um divórcio, assim, por interesse próprio, né? Ele não estava querendo dizer isso no contexto para eles ficarem juntos, né?
E aí, eles estavam assim, perto o suficiente pra saia dela estar agitada e envolver-se os tornozelos, né, um do outro ali. E aí o William beija de leve os nós dos dedos da mão dela, né? E solta a mão, né? E fala, seria melhor nós ir, assim, não sei pra que banda que isso aqui vai tomar. Mas aí eles veem alguma coisa ali chegando no porto e ele fala, nossa, são notícias, né, de Charlestown, vamos. E aí a conversa se interrompe. Não sei o que vai rolar desse romance deles. Confesso pra vocês, nesse ponto aqui da história, eu já tô mais inclinada a gostar da Amaranthus, tá? Eu já não tô mais tão, assim, achando que ela é uma víbora, não. E aí, minha gente, o William descobre os detalhes lá e Charlestown caiu. Ou seja, os britânicos, né, os legalistas, conseguiram expulsar ali os rebeldes de lá e tudo mais. E aí o Lord John conversa com ele a respeito de novo dele entrar no exército, né? E falou, agora seria um bom momento, né? Não seria tão ruim assim. E aí o William pensa, não, é verdade, né? Fala, mas você tem que ter certeza disso. E considerando isso, porque eles conversaram a respeito sobre toda essa questão de guerra, de exército e tudo que. E que assim, os americanos não vão durar outro inverno. Tenha isso em mente. Então, assim, o Lord John, como oficial, né, ali do exército britânico e tudo mais, ele tá numa convicção de que eles vão ganhar tudo isso. Conforme a história, a gente sabe que eles perdem, né? E o William tá considerando entrar no exército, considerando isso que, assim, é um bom momento e os britânicos vão ganhar. E aí depois o tio Hal estão ali conversando e tudo mais, né? E o Hal até fala, né, que pelo menos o Ben não estava lá em Charlestown, quando Charlestown caiu e tudo mais. Assim, me poupa de precisar abatê-lo com um tiro para ele não ser enforcado. E aí nisso, a Amaranthus fica chocada ao ouvir isso, do tipo assim, né? Aí o Hal fala, não tava falando sério, né? E ela pergunta pra ele, o senhor preferiria mesmo que ele tivesse morto? Ele ser um traidor é mais importante do que ele ser seu filho? E o Ralph explica pra ela, né? Ele fez a escolha dele. Eu preferiria que ele tivesse uma morte limpa a ser capturado e executado como um traidor. Uma boa morte talvez seja a única coisa que eu ainda possa lhe dar. E aí eu fiquei pensando muito nisso, gente. E se o Hal... se a gente vê o Hal matando o filho dele? De verdade. Nossa... seria algo interessante de se ler, hein? Assim, seria... essa parte aqui da história dos Greys tá massa. Eu tô gostando dessa trama toda e ver eles pensando e tudo mais. E aí acontece que depois disso, a Amaranthus vai embora. Ela larga o filho dela pra trás. A governanta pega o menino que tava berrando lá 1 hora e levou ele lá pro William e encontrou uma carta. E aí a Amaranthus foi embora, minha gente. Largou o filho dela pra trás com uma carta. O Lord John chega lá também. E o Lord John fala, lê a carta, William, lê a carta. E o William lê a carta. E na carta a Amaranthus fala que parte o coração dela, né, tá indo embora desse jeito e tudo mais. Mas que... assim, ela até pensou, né, poderia ter me afogado no pântano, mas eu não queria que o Trevor pensasse que a mãe dele é uma suicida, né. E embora ela não se importasse se a sua graça, né, o Hal tivesse crise de consciência por acreditar que ele tivesse levado ela a cometer tal ato. Ou seja, ela não tá contente com o Hal, com tudo que o Hal falou no dia anterior aí, considerando que ele falou assim que poderia matar o filho dele. E ela fala que tomou providências para voltar para casa do pai dela, na Filadélfia, e que deixa o Trevor sobre os cuidados dele, já que o Trevor é o herdeiro do Hal. E desse jeito o Trevor ele precisa crescer, ser criado ali ciente da sua herança e das suas responsabilidades, e que ela deixa ele lá com eles, considerando que eles vão garantir a segurança dele, amor e segurança para ele. E fala, né, por favor, acredite que eu lhe sou grata, além do que eu possa expressar, por toda a gentileza e todo o cuidado comigo e com meu filho. Escreverei assim que tiver chegado ao meu destino. Sentirei sua falta. Sinto que estou escrevendo essa despedida com o sangue de meu coração. Mas serei sempre sua sobrinha Amaranthus, Viscondessa Grey. Então assim, né, gente... tá ficando interessante esse lado da história, viu? Sempre tem algum lado da história que me interessa mais, e no momento, já que eu não tive mais nenhuma informação sobre todo o rolê da Brienne, dos capangas, do galera procurando ela, e o trem da profecia, dos Freys, já que a Diana não entregou isso pra gente, até esse momento do livro, essa parte dos Greys é a melhor parte pra mim, por enquanto, assim, sabe? Do desenvolvimento da história, eu tô, assim, bem intrigada com isso, e eu acho que tá, assim, uma novelinha boa de acompanhar. É isso que nós temos para esse diário. Muito obrigada pela sua companhia. Boa leitura e até o próximo diário. E bora terminar esse livro antes de sexta-feira, antes do dia 22, hein? Antes de começar a segunda parte do livro, que depois nós começamos a fazer vídeo comparando o que acontece entre as páginas e as cenas.